empurrar. Se o caos está tomando conta de tudo, você não se ofende com o caos, você se ofende com a sua omissão. Porque se você trabalhasse, o caos não ia ser tão grande. Acho que foi Martin Luther King que disse isso, né? Não é o barulho dos maus que me assusta, é o silêncio dos bons. Você tem uma bomba atômica. Aí você tá, Bolsonaro, salva o país moralmente, salva a família tradicional. Ou Lula, salva nós socialmente, dá um Bolsa Família para o pobre porque eu sou inútil. Um cara condenado em todas as instâncias judiciais possíveis no país é o herói social da nossa nação. Um cara que não governa os próprios filhos, no terceiro casamento, é o herói moral do nosso país. É uma vergonha para nós. É um decreto de derrota dos homens evangélicos. É um decreto de derrota aos homens de Deus, aos verdadeiros homens desse país. Nós somos os melhores homens desse país. Caído, tu é o melhor homem de Maringá. Tu tem um amante? Tu ainda continua sendo o melhor homem de Maringá, porque ainda tu não morreu e ainda tu diz que tu crê. Enquanto a vida é esperança, tu é o melhor homem de Maringá. Davi, matando Urias, transando com a mulher do cara, era o melhor homem da época dele. E o resultado você conhece. Então eu não estou blefando. Em pecado, um homem de Deus ainda é o melhor homem do seu contexto. E o que você vai fazer com isso? Mimimi? Não julgueis? Posição fetal? Tomar providências. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, 11, 12, 13, o contexto do pecado de Davi. Depois que a criança morreu, depois que Deus matou a criança, ele levantou do chão e está escrito assim, e os servos ficaram perplexos. Por quê? O cara não levantou como vítima. O cara levantou como protagonista. Se eu me arrependi, estou arrependido. Se Deus me perdoou, estou perdoado. Como disse Paulo, não aceito o juízo de ninguém, nem o meu, nem eu me julgo. É como se Davi foi no Novo Testamento, pegou Romanos 8:1, levou para o Velho Testamento, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Rasgou o boleto dele assim, ó, vap! Levantou do chão, tomou um banho, se perfumou, vestiu a melhor roupa, foi adorar a Deus, voltou, jantou e na Betseba. E não sei se você me segue, já ouviu a explicação. De longe, você fala, cara, o problema do cara começou com essa mulher. E o cara termina o negócio transando de novo. Heroísmo. De longe você não vê. De perto, respeitando o contexto, você fala, ô Senhor, tem compaixão de mim, eu sou um verme ainda. Paulo diz que a lei era enferma pela carne, que ela era sinalizador, aio, pedagogo, sombra da graça em Cristo Jesus. Então a lei não transformava, conduzia. Amém? A lei fez Deus tolerar poligamia. Não aceitar, porque se aceitasse a gente podia também. Mas a norma do Novo Testamento é marido de uma só. Na tolerância de Deus à poligamia, Davi entendeu a maneira de redimir parcialmente a vida de Betseba, porque uma mulher que não é mais virgem não vai casar de novo. Não sei se você entende um pouco do contexto judaico. As testemunhas do casamento, amigos do noivo, amigas da noiva, os pais, a parentela, na festa, eles entram para o quarto de núpcia para transar. E
um servo vai sair com um lençol manchado com o rompimento do ímen. É uma varoa. Aí valida o casamento. Então, se não romper e não sangrar, não sei se eles entendiam na época que também tem ímen elástico que não sangra, mas se não sangrasse, a moça poderia ser devolvida ao pai ou um grande problemão, apedrejamento, depende do poder que a família tinha naquele contexto. Então, um homem de Deus, olha quem é um homem de Deus, caído ele é justo, caído ele é íntegro, caído ele tem caráter. Davi entendeu isso, eu destruí a vida dessa moça, eu matei o marido dela, Deus matou o bebê nosso que nasceu por causa do nosso pecado, ela não pode ser mais uma esposa, ela não pode mais ter uma família, ela não pode mais sonhar, eu destruí os sonhos dela. Ele como homem, como rei, limpa a boca e vai embora. Ela não, teve a vida destruída. E o homem de Deus em reflexão entendeu a maneira de eu amenizar o dano na vida dela é ter ela como uma das minhas esposas. Por isso terminou com o sexo. Que eles talvez teve ADR, explicou, não consigo ressuscitar seu marido, não consigo ressuscitar a criança, não consigo resolver o passado, mas eu posso resolver o futuro, tomando responsabilidades no presente. E a responsabilidade é: você vai ser a minha esposa. Aí, em meio àquele sofrimento todo que ela estava, acho que ela riu, ele beijou ela, ela aceitou e eles foram para o quarto e nasceu Salomão. Um homem de Deus, varão, é feito de responsabilidade. Ó Deus, me tira do pornô. Ó Deus, me tira dessa piriguete, dessa amante. Ó Deus, faz. Não vai fazer. Você tem que tomar uma decisão, varão. A decisão é sua e o Senhor vai pegar junto com você. Aí fica muito fácil. Você achar que santidade é um dia, sabe, abrir a janela e um raio de luz celestial iluminar você e você se sentir super poderoso e energizado. Não, você vai ter que tomar uma decisão. Pecado só vai começar a ir embora quando você assumir responsabilidade. Eu estou convertido há 22 anos e estou sem pornografia há quase 22 anos. E, cara, tinha dia que eu me masturbava 10 vezes. Eu chorava, mano. Não tinha mais nada para sair, cara. É um caos, Hoje comparam a um vício de crack. Você já viu essas pesquisas? Hoje a pornografia, a masturbação é comparada a um vício em droga. Então eu também era um drogado. Há 22 anos atrás. Prometia, Deus, não vou fazer. No outro dia, fazia. Deus, não vou assistir. No outro dia, assistia. Como que você saiu dessa, pastor Anderson? Quando eu entendi que eu não podia dizer a Jesus que eu o amava, sendo que eu estava destruindo a vida de quem ele veio amar. Quem estava me dando prazer é alvo do mesmo amor que eu. Aí toda vez que eu ia orar, eu dizer Jesus, eu te amo, adorar Jesus, parece que eu me sentia acusado pelo Espírito Santo, dizendo, sério mesmo? Tem essa ousadia de dizer que nos ama e destrói a vida de quem a gente veio amar? Como que tu vai explicar isso aqui na nossa presença? Jesus, eu te amo. Aí eu vou botar as horas aqui do teu pornô. Quantas vidas tu destruiu? Porque só tem comércio sexual porque tem consumidor sexual. E depois da indústria alimentícia, a indústria do pornô é a mais próspera do mundo. Eu entendi o poder do próximo. O que me livrou do pornô? Não foi assim, uma luz, sabe? Foi, hoje eu me sinto santo, hoje eu tô... Não. Foi isso, eu amo Jesus, eu amo Jesus. E eu não queria administrar isso, chegar na presença dele, dizer que o amava e ele dizer, caramba, como assim você me ama, cara? Sabendo que eu quero vidas, aí você destrói vidas e diz que me ama? E a segunda coisa é, eu queria ser usado, e onde há pecado, Deus não usa. Aí eu entendi o poder do irmão, entendeu? Quando eu ficava assim, ó Senhor, me cura, por mim, não funcionava. Mas quando eu entendi, Senhor, me cura porque eu quero ser usado, ou seja, eu quero abençoar o irmão, eu quero cuidar do irmão, eu não quero responder a ti o que Caim respondeu. Quando o Senhor perguntar onde está meu irmão, eu quero dizer, está aqui.
Eu não quero dizer como Caim disse, acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão. Porque o unigênito de Deus se tornou primogênito de Deus, primeiro entre muitos irmãos, e todo irmão que cresce, amadurece, se torna irmão mais velho e é responsável de cuidar dos irmãos mais novos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os últimos versos. E o senhor da casa viajou e confiou todos os seus bens ao administrador para dar alimento aos seus irmãos no tempo devido. Você cresceu? Você se torna irmão mais velho. Então você que tem que dar porrada no lobo. Aí os caras, o pastor Anderson é polêmico. Não, irmão, sou irmão mais velho. Não sou polêmico. Eu sou polêmico para você que está tomando Coca-Cola, assistindo Netflix e batendo punheta, pô. Mas pergunta para uma criança que eu protegi de abuso se eu sou polêmico. Pergunta para um pai que eu enxuguei a lágrima dele para ele não matar um pastor desse nível, se eu sou polêmico. Eu sou polêmico para ti porque tu é omisso. Porque se tu estivesse trabalhando, nem tempo para me avaliar você teria. Porque eu estou ali como um gladiador na arena romana e você na arquibancada. Não usa pistola não, usa espada, usa garfo. É muito fácil. Você não está na arena e falar para o guerreiro que tipo de arma ele deveria usar. Desce. Desce para a arena. Eu sou polêmico para os omissos. Porque se a filha abusada fosse tua, eu não seria polêmico. Se a esposa que o pastor transou fosse a tua mulher, eu não seria polêmico. Aí você vê? Estou protegendo vítimas. Aí tem muitos de vocês, genericamente falando, polêmico. Caramba, cara. Um dia eu tive que pagar R$1.800 para uma moça não se matar. Uma amante de pastor. Não era uma vítima, né? Era uma amante. Mas quando o espírito sai, né? Espírito maligno, a influência sai, a moça raspou a cabeça e quis tirar a vida. Eu paguei psicólogo e psiquiatra para a moça não se matar. Semana passada, evitei um suicídio de uma moça aqui, Paraná. É Foz, é aqui? Em Foz. Seguidora, falou bem assim, ore pelos meus filhos, fulano e beltrano, estou partindo. Essa é a missão, velho, de um homem de Deus. Eu, à noite, em desespero, ei, moça, E ela grogue falando comigo. Aí como eu ajudo a prender pedófilo, eu tenho os paranauê Aí peguei o perfil, já achei um número, mando para um policial caveira em Brasília, já tenho caveira aqui no Paraná, aí entro em contato, mano. Velho, daqui a pouco eu mobilizei PM, Guarda Municipal, Polícia Civil, em Foz, em todos os endereços possíveis para achar a moça. Aí por último ninguém achou. Aí eu vasculhando, achei um número residencial. Liguei e falei, é da casa da fulana? É. Aí eu falei, pelo amor de Deus, vá no quarto porque ela está ceifando a própria vida, era o filho. Não fala isso, misericórdia. O menino estava tipo assistindo e a mãe no quarto trancada. Ele foi lá, arrombou o quarto, a mãe já indo e falou, pastor, ainda está vivo. Eu falei, os amigos estão chegando aí em 2 minutos. Eu não poderia ir dormir? O que tem a ver com Foz do Iguaçu? O que tem a ver com o problema dessa moça? Mas um homem de Deus não pode desver o que viu. Não pode tapar os ouvidos ao que ouviu. O cuidado do jardim é a nossa responsabilidade. Tudo aquilo que a sua influência pode tocar é seu jardim. Se essa moça me procurou, é porque eu fiz total diferença pastoral, paterna, no sentido real do que é uma paternidade em fé, para que ela me escolhesse como uma pessoa que ela iria se despedir e poder tentar fazer alguma coisa pelos filhos dela.
Enquanto a gente peca, alguém morre. Enquanto a gente se diverte com aquilo que não é diversão, alguém morre. E os nossos filhos estão aprendendo com o nosso silêncio, com as nossas palavras, com os nossos exemplos. E de fato somos guardiões. Lembra lá Salmos 127? O homem que tem muitos filhos em sua juventude é como um guerreiro com flechas em sua aljava. Não será envergonhado quando os inimigos vierem à porta. As maiorias das traduções traduz a porta como a porta dele. Mas o original bíblico é a porta da cidade. Não tem? Às vezes o Rotary ou a placa, seja bem-vindo a Maringá. Ali é a porta da cidade. Na antiguidade era um arco mesmo. Cidade cercada e só tinha um portal. Então, quando a cidade era ameaçada, todos os sábios, anciãos e os homens iam para a porta da cidade para defender a cidade. Você é o guardião do seu jardim, sua cidade, sua igreja, sua família, seu casamento, o órfão, o pobre, a viúva e o estrangeiro. E aqui eu quero começar a encerrar dando um dever de casa para nunca mais você ter medo do livro de Malaquias. Ali é um tratado masculino também. Quando você é um bom estudante bíblico, ou um bom curioso bíblico, você vai reconhecer e enxergar que Deus fez um tratado com Israel. 12 tribos, 11 tribos receberam partilha de território, riqueza e propriedade, e Deus escolheu uma tribo que não receberia nada, que foi a tribo de Levi. Porque Deus disse, eu serei a herança deles. Então as 11 poderiam viver com o patrimônio. A tribo de Levi seria exclusivamente dedicada ao amor a Deus, ao serviço a Deus e ao serviço ao quarteto da vulnerabilidade. Pobre, órfão, estrangeiro e viúvo. Então quando você vai para toda a lei, em qualquer livro que você vá no Antigo Testamento, você vai ver que o dízimo tinha uma função, que era manter a casa do Senhor em adoração e amor a Ele, mas também a casa do Senhor em funcionamento ao cuidado a quem Deus ama. Então Deus quer ser pai social desde o Antigo Testamento até de quem não se converte. Por exemplo, está na palavra do Senhor no Antigo Testamento, Deus conversando com Arão como sumo sacerdote. Você vai receber o dízimo da tribo de Levi. Quando você receber o dízimo, você vai dar o dízimo do dízimo. Então, olha só, existe uma outra Maringá em Maringá, com economia própria, vida própria, que é o corpo de Cristo. Dízimo e oferta é a economia do reino de Deus. Quem recebe, tributa. Quem recebe o tributo, tributa. Quem recebe o tributo, tributa. Essa é a cadeia da bênção, do dízimo, da oferta, dos presentes inesperados que Deus dá. Tem alguém orando, um irmão chega e sua resposta. Aí quem recebeu adora, agradece, pega parte do que recebeu como presente, tributa. Quem recebeu agradece, adora, pega parte, tributa. Reação em cadeia. Está lá na lei do Senhor. Quando você for colher as espigas de sua plantação. Velho, eu sou chorão, por incrível que pareça. Eu vejo essas paradas na Bíblia, eu começo a chorar. Olha o que está escrito. Palavra do Senhor. Quando você for colher suas espigas, na época da sua colheita, da sua plantação, e algumas espigas caírem no chão, não apanhe. Porque eu reservei o pobre, o órfão e estrangeiro em vossa terra. Velho, eu estou aqui, planto milho, sou servo de Deus, vou colher o milho, estou colhendo. Quando eu vou pegar, escorrega a espiga e cai, é para eu assim, ó. Aleluia, Deus bondoso, Deus de misericórdia. Porque eu entendo naquele exato momento que Deus está providenciando o jantar de alguém.
Eu nunca mais reclamei, depois desse versículo, de perder alguma coisa. Perder um dinheiro. Eu não perco dinheiro, Deus é soberano. A palavra de Deus diz que todos os fios do seu cabelo estão contados. Esse Deus perdeu o controle? Então, quando eu perco dinheiro, eu não perdi dinheiro. Deus está garantindo o jantar de alguém. Aí a gente agora vai para Malaquias. O falso profeta usou mal o texto. O falso crente, justificando no mau uso do falso profeta, também não quer fazer. E como diz Paul Washer, o falso profeta é o castigo de Deus ao falso cristão. Não, eu não quero mais esse negócio de dinheiro e fé. Mas vamos lá. Depois de João 3,16, Malaquias 3, 8 e 10, onde Deus reclama do roubo em dízimo e oferta, para mim é um dos versículos mais importantes da Bíblia, e qualquer homem evangélico que se preze tem que chamar a Deus para uma boa conversa. Senhor, me explique como eu, um ser material, finito, limitado, perecível, posso roubar um Deus imaterial, invisível, imperecível, eterno, que não tem CNPJ e conta em um banco. Qual o banco do Senhor? Porque para eu roubar o Senhor, eu tenho que saber onde o Senhor guarda o recurso. Menino, velho, não faz esse tipo de conjectura, só homem, velho. O teu Deus está dizendo que tu rouba ele, cara. E ele é invisível, e ele não tem conta, e ele não tem instituição. Você não sabe onde é o depósito dele, mas ele está dizendo, você materialmente rouba um Deus que não é material. Mas você vai para Malaquias 1. Se eu sou o vosso pai, onde está a honra que vocês devem a mim? Malaquias capítulo 2 está escrito, Deus não quer mais seus dízimos e ofertas, não receberá vocês, nem que vocês encham o altar de lágrimas, porque Deus está sendo testemunha entre você e a mulher da sua mocidade e como você é infiel a ela. No 3, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. No 4, o Senhor volta a falar de casamento. No 2 e no 4 vai falar o quão Deus odeia o divórcio e o repúdio. Então qual é a lógica de Malaquias? Falando de homens, se você quebra o altar com Deus, você quebra o altar no casamento e você não é digno em nenhuma outra relação. Mafiosos entenderam isso, crime organizado entendeu isso, Cosa Nostra na Itália entendeu isso, judeus ortodoxos entendeu isso. Se ele não mantém a palavra nas pequenas coisas, não podemos fazer negócios com ele. Se você quebra com Deus, o que você pode garantir? Para mim, para sua esposa, para os seus filhos. Sua esposa liga e você, estou chegando, você chega depois de 3 horas. Sua esposa pega seu celular, você, sabe, falta dar uma Maria da Penha, vocês acabarem na delegacia, porque ela pegou o seu celular. E é o que eu sempre digo, se Jesus sabe a porcaria que está dentro do seu celular, não adianta uma senha para se proteger da esposa, o Senhor já te desprezou. Agora, se você ergue o altar pessoal com Deus, você vai erguer o altar no casamento, na família, na igreja local, na sociedade. Ou seja, bênção em uma área, bênçãos progressivas em outras áreas. Maldição em uma área, maldições progressivas em outras. Se você quebra com Deus, você vai quebrar com a sua esposa. Se você quebra com a sua esposa, você vai quebrar com Deus. Cuidar da obra do Senhor, da igreja do Senhor, ajudar teu pastor? Tá longe, mano. Por quê? Um homem infiel é um homem animalizado. Um homem pornô é um homem monstrificado. E aqui eu já dou um alerta, tá? Nem todo consumidor de pornô é um abusador sexual. Mas todo abusador sexual começou como viciado em pornografia.
Não duvide de você. Você pode virar um monstro. Eu posso virar um monstro. Porque antigamente, para eu começar a encerrar de fato, quem aqui é da minha escola, estou fazendo 44 agora em janeiro. 44 para trás, a gente sabe aqui qual era o desafio de assistir um pornô. Quem é dessa época? Levanta a mão, por favor. Como é que a gente fazia para assistir um pornô? Locadora do pornô. Uma vergonha danada se a atendente fosse mulher. Aí ficava lá disfarçando, pegava Rambo, Stallone Cobra, Karate Kid. Aí no fundo da locadora, um quartinho do pornô. Aí ia lá, pegava, sabe? E a vergonha de passar na atendente. Passava, aí tinha que chegar em casa e agora despistar toda a parentela. A hora que o pai saía para trabalhar, a hora que a mãe ia levar o irmão na escola, você ia lá, botava a fita no VHS, no videocassete e tal. Hoje, então, de alguma maneira, o Senhor preservou até a nossa geração, que se destruiu, mas ainda tinha um limite, não tinha internet. Agora tem internet. Aí a desgraça está exposta. Aí, o pornô está cauterizando as camadas do caráter do homem. Você acha que botaram um pó gay na água assim e todo mundo virou gay? Cara, há muitos relatos. Hoje tudo que você falar é crime, né? Sobre o assunto. Mas há muitos relatos que muitos homens entraram na homossexualidade como o ápice da perversão. Tem aquele que vai dizer, nasci assim, o garoto vai dizer, olha, eu sou assim desde que eu nasci. Mas tem, cara, eu rodo o mundo, cara, já preguei em 40 países, tem pai de família com 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos, 5 filhos, deixando filho e esposa para morar com homem, para se aventurar sexualmente. O que é isso, pastor Anderson? Monstrificação da pornografia, porque na nossa época era só o básico, pornô, homem e mulher. Hoje, com o advento da internet, você vai do básico ao crime. Então, é igual droga. Você começa ali fumando um beck, sabe? Homem e mulher. Daqui a pouco não dá mais liga. Se é droga, não dá efeito mais. Aí você, agora uma suruba. Agora, sabe, 5 mulheres e um homem. Agora 5 homens e uma mulher. Agora sexo com animal. Sexo com cachorro. Sexo com cavalo. Aí vai. Velho, aí passou por tudo, nada dá liga mais. Aí você chega nas 2 portas. Que portas? Pornô gay. Aí você vai, abre, entra. Aí você se excita e diz, ixi, e agora? Gostei, será que eu sou? Aí vai se envolvendo até que a desgraça acontece. Aí você chega na porta, velho, que você pode sair de um viciado a um criminoso. Que é a porta da pornografia infantil. Então, ouça o que eu estou dizendo. Sabe, fale com Deus nessa madrugada. Busque Ele. Essa parada é séria. Esse ano, quantos pais não mataram seus bebês, cara? Cara em Goiânia, eu acho, matou o bebê dele com 30 dias, cara. O que é isso? Um demônio? Não. Cauterização da personalidade. Cauterização do afeto. Você não vê mais a dignidade do ser humano. O cara não está vendo a dignidade do filho. Então você nunca mais vê as coisas como de fato elas são. Você sempre está à procura de uma fotografia para usar no seu vício. Sabe? Você está no trabalho, aí você vai ali fotografando mentalmente as mulheres que você vai usar no seu vício. Jesus precisa de você, o país precisa de você,
A igreja precisa de você. A igreja local que você congrega precisa de você. Pare de criar narrativa, pare de criar autocomiseração, autopiedade. Imite Davi. Levante sem culpa, levante com honra. Adulterei do verbo, não adulterarei mais. É igual meu advogado. Bicho velho, violento, sabe? Mas era Zé Ruela. Aí hoje ele vai confrontar os caras, os parentes, os primos, os caras. Oxe, tu que traía a tua esposa? Aí ele na hora, mano, cheio de virtude do Espírito Santo. Trair, do verbo não traio mais. É top demais, velho. Porque assim, ó, tem cara que... sabe? Então não tem autoridade. Tem, pô. Porque uma coisa é a sua vida, perecível. Outra coisa é a verdade. A verdade não é pregada a partir de você. A verdade é pregada a partir da verdade. Mas se você não vive, você é no mínimo um hipócrita. Então levante do chão, mano. Há muita coisa para fazer. Muitas pessoas... poucas pessoas dispostas. Poucas pessoas dispostas. É o que eu sempre digo. Oh, Jesus, transforma minha mulher. Aí Jesus, posso usar você? Você dorme aí na mesma cama que ela. Nem a sua mulher, cara, você quer influenciar. Você quer uma mulher diferente e você quer que outra pessoa seja usada para transformar ela, sendo que você é o próximo, mais próximo dela, ela dorme na sua cama. E de alguma maneira, quando eu estou falando aos casais, eu explico isso. De alguma maneira, tirando o pecado individual de cada um, a mulher tem um marido que merece e o marido tem a esposa que merece. Por quê? Além do pecado individual, o outro convive com a gente. Se a gente de fato amasse a Deus, como que o nosso amor a Deus não está influenciando essa pessoa para melhor? Então, eu estou casado há 17 anos. Essa mulher também é uma consequência de mim. Eu estou tornando ela melhor ou pior. Então eu tenho a mulher que eu mereço ter. Se eu digo que eu sou um homem de Deus. É o que eu sempre explico. Se não está feliz com a colheita, irmão, não reclama de ninguém não. Muda a semente. Planta diferente. Você é agricultor, lembra? Gênesis 2,15. Pega a semente certa. Aí, ó. Hoje, nós andamos em cima da ponte que construímos ontem. Está insatisfeito? A ponte está levando para o caminho errado? Agora você dá a matéria-prima certa para Jesus construir a ponte certa para o seu destino. A ponte que você vai andar amanhã, a vida que você vai ter amanhã, você já está construindo hoje, semeando hoje. Então, o que está acontecendo na nossa vida, vamos dizer, ó, deixa a fé de lado. Tem muitos homens aqui, que eu tenho testemunhado esses dias, que prosperaram, do nada a algum lugar. Sim ou não? Sementes que mudaram, comportamentos que mudaram. E por que não pega isso e aplica no Evangelho? O cara chega para mim e diz, pô, eu não consigo, pastor, largar o pornô, eu não consigo largar a amante. E eu falo, cara, quanto que é o teu score no Serasa? Vou encerrar com esse exemplo. O cara, como assim, pastor? O Serasa analisa seu score de 0 a 1000, que é o máximo. Então, se não é um bom pagador, vai ficar entre 0 e 150. Você tem cadastro, aí fica vermelho. Aí você sai de 150 para 350, ele fica laranja. Tipo, um pagador médio, não dá para confiar ainda nele. Aí ele vai para o meio, 500. Aí começa a ficar verdinho, meio azul para o verde. Aí ele passa dos 500. Aí começa, é tudo verde, para frente. Sai do amarelo, do laranja, verde até 1000. Aí eu perguntei pro cara, quanto que é teu score? 930. Eu falei, por que tu não aplica a ética de ser um homem de palavra nos negócios e aplica na santidade bíblica? O cara não permite que um cheque dele volte. E ele não consegue parar de se masturbar. O cara não permite que o negócio dele, ele seja mal falado nos negócios. Ele honra o fio do bigode. No tempo dos nossos avós, né? Ó, sou nordestino.
Eu vi isso, cara. Eu vi cara tomar facada por bobeira. De desonrar a palavra, entendeu? Seu avô ia lá, comprava 3 cavalos, ó, promissória do cara, ó. Entregava para o comprador, enrolava na promissória, quando ele voltasse para rasgar a promissória, ele queria o fio do cabelo do bigode. Aí quando ele voltava, o cara não tinha o fio do cabelo. Eu já vi cara apanhar com réia de cavalo mesmo. Tá achando que eu sou moleque? Mas o cara lá com 10 mulheres. Entende? Tipo assim, ó. O cara tem caráter para um assunto e não quer aplicar esse mesmo caráter nesse assunto ao reino. Tem cara matando em torcida organizada. E vem para a igreja, a gente ministra um dízimo, o cara fica com a cara de jumento desse tamanho. O pastor citou isso aqui domingo, sabe? Tipo, Corinthians aí, chamando a galera para o estádio. Até o ministro aí, que a gente não gosta muito, ofertou. Cara, a gente, ó, mundo, tá? Eu detesto madrugada, detesto o cheiro de madrugada. Cheiro de boate. Eu trabalhava nisso, trabalhava com sonorização. Então ia lá, 5 da tarde, montava o som numa boate, aí tinha que ficar a festa inteira para 5, 7 da manhã desmontar. Então, cheiro de esperma, álcool, cerveja, desgraça, tudo junto. Aí quando eu me converti, cara, que um dia eu na madrugada, eu chorando assim, sabe, um som do riso dentro do carro, gargalhando. Falei, meu Deus, que glória, mano. Tô na madrugada e não tô me destruindo. Sou homem de Deus, pai de família, tô indo para casa. Que glória. Mas quando a gente estava lá, velho, dava tudo, velho. Gastava o salário numa balada. Pagava para todo mundo para ser o bichão, o pica da galáxia da turma. Desmaiava bêbado, cachorro lambia tua boca, velho, na rua. Eu odeio lembrar disso, velho. Sair de uma balada, de um show, sentar no meio-fio esperando o ônibus para ir para casa, 4, 5 da manhã. Aí o cara vem para Jesus e dízimo era a comida. Vontade de pegar um chicote. Caraca, a gente dava tudo quando estava morto, cara. Dava tudo pro mundo, tudo pro pecado, tudo para Satanás. Aí o cara vem para Jesus e quer ser um Zé Ruela, cara. Chapava tudo, cara. Foi nessas desgraças aí que Jesus me achou. Foi num show desgraçado desse aí, ó. Drogado, noiado. E eu tive uma visão do inferno. Literalmente o meu chão abriu assim, ó. E eu gritando, desesperado. Tô caindo, tô caindo. Aí eu venho para Jesus para ficar... Sou santo com moderação, sou crente com moderação, sou o 007 da fé. Só descobrem que eu sou crente por acidente. Vai, velho. Se lascar, meu irmão. Que merda, velho. Oxi, tu é crente, velho? Oh, a gente não sabia, não. Que vergonha, velho. O crente 007. Tem cara aqui que está ofendido do início ao fim com a linguagem. Culto de criança é domingo, irmão. Que é um culto de homens, cara. Da gente botar num tom coisas que ainda não foram colocadas. Usar um outro termo para termo que você já ouviu. É igual eu falo assim, ó. Os caras ficam, pastor Anderson. Velho, se 10 pastor, 9 te chamou de amado, custa concluir que Deus vai levantar um para chamar você de vagabundo, desgraçado, maldito, acorda, tá indo pro inferno. Porque se, amado, querido, resolvesse, já estava resolvido, ué. Mas o cara nem Bíblia lê, que está na Bíblia assim, ó. Leais às feridas feitas por aquele que ama. Porém,
o inimigo multiplica beijos. Desconfia de um pastor amoroso. Existe uma grande possibilidade de um Silas Malafaia da vida, um Anderson Silva da vida, um Paulo Júnior da vida, não está blefando. Está amando você quando está esculhambando com você. Mas existe uma grande possibilidade do querido, amado, está querendo só a sua grana. Não tem como ser crente com moderação. Vê Saulo de Tarso. É isso. Você tocava o terror com Satanás, você vem para Jesus, você toca o terror. O cara trabalhou mais do que os 12. O cara confrontou os 12. O cara confrontou Pedro, na cara de Pedro. Está lá em Gálatas, por hipocrisia. O cara escreveu 70% do Novo Testamento. É isso que os pastores têm medo, pô. Homem é solitário. Não dava para os 12. Ô Paulo, não, ó. Ô Jesus, me perdoa. Quem sou eu para falar dos 12, né, velho? Mas o Senhor só chamou Paulo porque os 12 se omitiram, irmão. Eles só cumpriram o ID de Atos 1:8 porque o Senhor mandou a perseguição. Aí Roma e os imperadores começaram a matar crente, eles fugiram e cumpriram o ID. Mas antes disso, eles ficaram o quê? A igreja prosperou, tá tudo bem, é nós, vamos cuidar de crente, vamos só cuidar de nós, conferência, evento, pastor famoso, banda famosa. E Paulo, tá lá, ó, depois de 14 anos fui ter com eles. Olha que doideira, que o Senhor me perdoe, Pai. Porque os 12 são coluna na Nova Jerusalém. Não estou falando mal deles, irmão, entendo o que eu estou dizendo. Estou dizendo que Paulo era sujeito homem. Eu fiquei sabendo que você é apóstolo dos gentios, está evangelizando aí, sabe, gay, prostituta, mendigo, roqueiro, a desgraça das nações, os pagãos aí, tudo virando crente. Que conversa é essa? No final, Paulo explicou tudo, aí no final eles falaram, você é um homem de Deus, o que você está fazendo é obra de Deus. Estenderam, está lá na palavra, a destra da comunhão. Você foi chamado para os gentios e nós para os judeus. Irmão, que conta maluca é essa? Não foi uma conta que o Espírito Santo fez. São 13 apóstolos. Ele diz, eu sou apóstolo nascido fora de tempo. Apóstolo abortivo. Então Matias entrou no lugar de Judas que se matou. Lembra? 12. Aí vem Paulo como o abortivo. 13. Aí eles não gostavam muito de Paulo porque Paulo era o quê? Sujeito homem. Espinhoso, bereano, apostólico, chutando o pau da barraca. É só Jesus, não é Jesus e lei. É só Jesus, não é Jesus e circuncisão do Bilal. Está lá em Gálatas, oxalá se castrassem. Quer de ser discípulo de Jesus e um pouquinho de Moisés, não corta só o prepúcio, arranca logo fora. Porque nem circuncisão, nem incircuncisão tem mais valor nenhum, mas ser nova criatura em Cristo Jesus. Esse era o Paulo, assim, ó, no judaísmo mais próspero que eles, chutou o pau da barraca. No final eles falam, você é homem de Deus. Aí 12-1, como foi Deus que fez essa conta não, varão? E se foi Deus que fez, é porque Deus sabia que os 12 eram apenas 12, e um era 1000 homens numa alma só. Por isso que eu queria mudar o nosso tema da pregação. Tem alma de apóstolo ou alma de verme? Porque Paulo, sozinho, equivale para 1000 homens. Timóteo, um filho na fé. Tito, um filho na fé. Vale para 1000. Não importa ter poucos. Importa que a gente não tem alma de verme. A gente tem alma de leão. A gente tem alma apostólica. 12 para a igreja, 1 para o mundo. Tem mais judeu no mundo ou mais pagão no mundo? Mais pagão, varão. Então esse culto aqui só está acontecendo por causa de Paulo. Não é por causa de Pedro. Não é por causa dos 12. Por causa de Paulo. Por isso que ele diz,
se porte com virilidade. Todo problema é uma oportunidade para fazer Jesus famoso. Você viu um problema? Vi. Resolva e as pessoas que estiverem em volta daquele problema vão glorificar a Deus pela tua vida. Todo problema é uma chance de você provar que nasceu de novo, de você provar que seu Deus é vivo, de você provar que a igreja é viva, de você provar que a nossa pauta não é só moral, ela também é humana, amorosa, redentiva, generosa. A gente evangeliza policial, a gente crê na instituição policial, mas a gente crê no bandido arrependido, a gente ressocializa bandido arrependido. É isso, a igreja é completa, velho. Na sociedade, quem gosta de polícia, bandido bom, bandido morto. Quem tira a responsabilidade moral do bandido dizendo que ele é uma vítima, quer a extinção da polícia, e a gente é completo. Evangeliza o polícia, evangeliza o bandido, botam eles na mesma igreja. A gente é superior. A nossa cosmovisão é superior. A nossa missão é superior. Sabe? O nosso propósito é superior. Mas muitos de nós querem continuar ainda o homem nino ou o baby barba. Mão na Bíblia, mão na masturbação. Ou você solta a Bíblia e vive pelo instinto, ou você solta o instinto e vive pela Bíblia. E o seu Deus merece. O seu valor, como disse Agostinho de Hipona, é um Deus crucificado. Ele não merece só seus defeitos, varão. Ele não merece só seus pecados, suas dívidas, suas orações para que ele faça milagre, restaure. Ele merece o que há de melhor em você. Ele merece sua prosperidade. Ele não mereceu só o voto quando você estava quebrado. Ele merece o melhor da sua colheita agora que você prosperou. Um judeu em São Paulo está fazendo isso, um velhinho de 80 e poucos anos, já reuniu a família, os sócios, construiu um império de bilhões e falou, em vida, doarei 80% do meu patrimônio. Ele falou bem assim, o brasileiro não entende, que o brasileiro dá esmola. O judeu, o americano, o europeu, ele é filântropo. Ele não dá esmola. Ele se forma numa universidade e volta lá para prosperar a universidade que o formou. Ele pensa e ele investe no médio e longo prazo. Aí sabe o que o velhinho judeu disse? Como eu não vou doar os 80% do meu patrimônio? Deus foi meu sócio durante toda a minha vida. É hora de retribuir. E o Evangelho diz isso, né? Um homem próspero que cresceu muito perguntou, o que fazer? Já sei, vou quebrar os meus celeiros e construir maiores. Louco, se essa noite pedirem a tua alma, com quem vai ficar o teu patrimônio? Nunca entrou na tua cabeça não que tu pode morrer a qualquer hora? A Covid provou que tu pode morrer a qualquer hora. Você é louco, mano. Você não bate bem não, com as ideias não. Cara, se você morrer fora da sua missão, você está enrolado com Deus, porque você não vai prestar conta só do que fez. Você vai prestar conta do que deveria ter feito e não fez. Por isso eu explico para os caras que o lugar mais caro de uma cidade não é Alphaville, é o cemitério. Qualquer cidade, o lugar mais próspero é o cemitério, é o lugar dos projetos que não nasceram, das vocações que não foram exercidas. Deus é nosso sócio.
Tudo que temos é por causa de um motivo. Tudo que temos é por causa de um propósito. Tudo que temos é por causa de uma finalidade. O Evangelho diz que o homem não pode receber nada que do céu não lhe seja concedido. Tudo que você é, pode, tem e é capaz de fazer é um dom de Deus. Eu preguei em março desse ano, acho que foi em março desse ano, nos Estados Unidos. Aí fui pregar ali na região de Massachusetts, Boston, numa ilha, Martha's Vineyard, nome da ilha. Frio, meu. Frio. Pensa no frio. Massachusetts é frio. Na ilha, você é louco, cachoeira. Aí o pastor que me recebeu contou uma história. Porque lá, tudo prospera. Lá não tem CLT, igual aqui, né? Não tem Bolsa Família, não tem CLT. Você ganha o que produz. E se produz, enriquece. Então, a maioria dos brasileiros lá sabe que tem empresa de faxina. O cara anda de BMW, prospera. E investe aqui. Investindo aqui, 5-1. Agora tá 6-1, né? O cara tava lá, morava numa kitnet chiqueiro, comendo miojo todos os dias. E no inverno, a recomendação do governo é não se exponha a trabalhos braçais nesse frio. Então, verão trabalha, e verão já é frio, acumula riqueza para administrar o inverno brutal. Quando o inverno estiver mais ou menos, aí você pode ir. O cara não parou de trabalhar. Morando numa kitnet lixo com a mulher, comendo miojo, com 3 fazendas em Minas. Morreu. Sabe de quê? O frio dá uma o excesso de frio para eles lá dá uma doença rara, mas só em cara teimoso que se expôs a trabalhar numa baixa temperatura. O frio entra no tutano do osso. Gosta de tutano? Uma sopinha com tutano? Quem é nordestino aqui? O tutanozinho, o frio entrou no tutano do cara e tipo apodreceu o cara de dentro para fora. Aí o cara morreu. Crente. Vamos lá, 50 e poucos anos. Comendo miojo, morando num chiqueiro, com a mulher da mocidade, 3 fazendas. 3 fazendas, não é 3 chácaras, varão. É 3 fazendas com centenas de cabeças de gado. O rei do gado. Eu estou dizendo isso aqui para você tomar sua decisão. Você é um homem de negócio, é um homem que toque de Midas, tocou, prospera. Toma cuidado, varão. Não morre fora do teu propósito, não, tu tá enrolado. Aí o irmão chega lá, ai Jesus, ô varão, seja bem-vindo, tá? Mas, ó, vai ter umas cobranças aqui, porque, pô, você era para morrer com 80, veio com 50. Aí Jesus fala, vem cá, cheguei. Olha lá. Ó, te choraram 1 semana, tua mulher chorou 2. Vamos lá, o varão da igreja tá metendo ferro nela. E a primeira coisa que ela fez foi comprar passagem para o Brasil. Para desfrutar das tuas 3 fazendas. Valeu a pena, meu filho amado? Tá salvo, você é meu. Olha lá, seu vacilo. Foi idiota. Então a gente tem que morrer em batalha, no propósito, produzindo, servindo, entregando, entendeu? Cresça, seja milionário, bilionário, trilionário. Vá. Mas entre no seu propósito. Cuide do seu nome, cuide do seu testemunho, cuide da sua mulher, cuide dos seus filhos, cuide da sua igreja, cuide do seu pastor, se ele é um verdadeiro homem de Deus, dê descanso a ele, velho. Sabe qual é o meu sonho? Real. Tô com 44, se Jesus não voltar, quero morrer com 90. 90 para mim tá bom. Já orei e pedi isso a ele, se for da vontade dele, que ele me conceda. Se ele não voltar e eu for até os 90, sabe qual é o meu sonho? Ter valido a pena rodar tantas nações pregando o Evangelho, e eu queria um dia que o corpo de Cristo inaugurasse o meu ensino. Todas as igrejas se adaptassem a isso. Qual é o meu ensino? Nenhuma igreja tem mais palavra de dízimo e oferta.
isso também é uma declaração de derrota. O culto é culto, não é palestra. Então o culto é para Deus. Aí os pastores param o culto para 5, 10, 15, 20 minutos, às vezes meia hora, dependendo do pastor, para dar uma palavra, para convencer você de um negócio que você ainda não se convenceu. Sendo que é a sua responsabilidade. Eu preciso te obrigar para você pagar a sua luz, tua água, prestação do teu carro, a escola do teu filho? E por que, como pastor, eu tenho que te convencer a cuidar da casa do Senhor? Se ninguém bota uma arma para você cuidar da sua casa. Sendo que esse foi o assombro de Davi. Cresceu, prosperou e disse: é injusto. A tenda do meu Deus ao relento, olha a minha casa, olha as madeiras de todas as nações, o que há de melhor. Profeta, vá lá no Senhor e diga que eu quero construir uma casa para ele. Honra não é o que se pede, lembra? O que eu gostaria de ver? Toda igreja, envelope na cadeira ou no saquinho nas costas da cadeira. O cara está vindo para a igreja, ou ele faz ou dá para o filho para gerar cultura. Gasofilácio na entrada da igreja. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu grandioso nome. Aí senta, pega um envelope vazio dentro da Bíblia para no próximo culto trazer já com a oferta dele. Se é física ou se tem os dados da igreja, fazer a transferência. É o mínimo. Por quê? Você é inútil, você é parado, você é morto. Eu gostei dessa palavra de dízimo, eu vou dizimar. Que lixo, cara, a gente está fazendo com a obra do Senhor, cara. Lixo, cara. Que derrota. Se a gente chegar no céu e te trocar essa ideia com o mais fraco de todos, a gente tem coragem de sentar na mesa de nenhum deles. O mais fraco deles vale por 1000 de nós. Quem aqui vai querer sentar na mesa do rei Davi? O cara que matou um inocente? Ninguém, velho. Porque esse cara cheio de defeito vale por 10.000 de nós. Se a gente sentar lá e conversar com eles sobre como a gente praticou a nossa fé, eles diziam: você dá licença aí que eu vou pegar um suco de uva aqui. Eles sairiam de perto de nós, velho, de tão ridícula que é a nossa vida, cara. Não, prega aí, pastor, uma palavra para me convencer da minha responsabilidade, que eu não estou convencido, não. Eu gostei, hoje eu vou dizimar. Se tudo isso aqui é dízimo, cara, tudo isso aqui é resultado de pessoas que honraram o nome do Senhor. Então não há gratidão, velho. Ou seja, a igreja evangélica é grande e inútil porque ela está viciada em entregar doença, enfermidade. Estou divorciando, vou para a igreja. Estou endividado, vou para a igreja. Estou querendo me matar, vou para a igreja. Estou com câncer, vou para a igreja. E tudo bem, Deus é bom, Ele é Pai, Ele faz. A igreja é a casa da verdade, da esperança, vai ter poder aqui para transformar a sua vida. Mas caramba, você nunca sai do coma desse hospital? Não dá para mudar o termo, não, né? Porque a igreja é hospital. E a gente entrou em coma, tudo entubado, não sai nunca do coma. Quem aqui vai para um hospital dizendo: ô doutor, eu estou com febre, mas eu quero ficar com câncer mesmo? Quem aqui vai para o hospital para ficar pior do que é? Ninguém, né? E por que a igreja é hospital e tu nunca sai desse leito, cara? Nunca sai desse coma? Vamos mudar até isso, porque a fé vem pelo ouvir. A igreja é hospital, a igreja é hospital. Aí você está ali no pecado, mas a igreja é hospital, dando desculpa. Vamos mudar isso. A igreja é um quartel-general que tem enfermaria. Não tem um exército dentro do hospital, mas tem um hospital dentro de um QG. Aí quando o guerreiro leva um tiro, ele já... quando que eu... E aí, perdi o membro? Não, perdeu não. Quando que é? 1 mês, 2? Porque é guerreiro. Ele quer curar para vir para o combate. O paciente não. O paciente, tem gagal, tem enfermeira cuidando, tem... Sabe? É bom ser doente. E hoje, quanto mais vítima você é, mais na moda você tá. O mimimi entrou na igreja, o politicamente correto, entendeu? Eu vi uma entrevista de uma moça dizendo: sou favelada, gorda, negra, travesti e tal. Então, assim, quanto mais adjetivo você tiver, que você é vítima, a sociedade fala: é isso aí mesmo, ó. Porque a gente está num tempo de uma sociedade onde o certo é errado
E o errado é certo. Aí entrou e fala, não julgueis. Percebe? Hoje, não julgueis. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Do meu tempo para trás sede santo como eu sou santo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem olha para trás vê estátua de sal. Até a gíria de crente mudou. Ixi, o irmão não está vindo mais na igreja não. Quem conosco não ajunta espalha. Lembra? Lembra? Não tinha mimimi. E hoje não pode dar madura no irmão, senão ele sai. Que saia, irmão. Peso morto é morte, só. Saia, varão. Uma coisa que o pastor Luciano Subirá tem na ética dele. Não me ameace de divórcio. Pastor, se o senhor não mudar aquilo no departamento tal, eu vou sair. Ele saia agora. Por favor, tira ele da membresia da igreja. Vai embora, por favor. Tem uma igreja que sabe? Tem uma igreja para você na cidade. Vai embora. Por quê? Peso morto é morte, varão. Somos guerreiros. A noiva é guerreira. A noiva é mulher, mas ela está de vestido e metranca na mão, só. A gente é a noiva guerreira, entendeu? A gente aí no nosso caso, homem, a gente é a noiva de barba e metralhadora. Mas os caras hoje eu quero sentar no teu colo. Deixa para Ana Paula Valadão, deixa para Lara Sogueres. Nós entendeu? É plantação de igreja, é santidade, é envio missionário, é investimento na obra. É o pastor dizer, vamos expandir, bora! Tá meu carro aqui, Tava no lixo, pô. Tudo que tem foi o Senhor. Surpreenda o Senhor. A palavra de Deus diz assim, quando vocês fizerem só o que é obrigado a fazerem, digam, não passo de um servo inútil. Às vezes me dá vergonha de ser evangélico. Sou de um motoclube e às vezes tem mais homem sem Deus do que homem na igreja. Me machuca muito. Eu desci, foi ontem no churrasco, fui para o Capital Motor Week, que é em Brasília, maior festival de motociclismo e rock and roll do país. Acabei de chegar dos Estados Unidos, capacete novo para minha Harley, luva nova para mim, para Cremosa, aí fomos juntos. Parei, estacionei a moto, peguei as luvas dela, as minhas, botei dentro do capacete em cima da moto. Meu bem, vai deixar aqui assim? Calma, meu bem, a gente não está na igreja não, vão roubar não. Mandei essa. Relaxa. Vamos curtir. Curtimos o evento 4 horas. Quando voltou, eu fiz questão. Capacete está lá? Tá. Luva está lá? Tá. Os irmãos de estrada têm mais ética que muito irmão. Não toca. Não rouba. Se roubar, vai dar ruim. Por quê? Por exemplo, aqui, violência urbana menor. São Paulo, moto de entregador, moto comum, moto veloz, eles roubam. Mas ninguém rouba moto custom, ninguém rouba Harley. Bandido não rouba Harley. Sabe por que bandido não rouba Harley? Porque a gente não compra peça roubada. Há uma ética pagã. Olha que velho, me machuca, cara, um negócio desse, pô. Um cara sem Deus que tá indo pro inferno, cachaceiro, sabe? Barba fedorenta de cigarro e cerveja, mas não pilantra com o irmão, velho. Aí você vem para a igreja e tem irmão pilantra, cara. Aí eu falo assim, se Jesus não fosse real, a igreja não me atraía, cara. Então eu insisto porque Jesus é real. Eu deixo minha família, 15 dias sem mim, porque esse negócio é real, vale a pena pagar o preço, vale a pena ensinar, vale a pena confrontar, vale a pena ver pessoas mudando. Mas, cara, parece sempre que os vagabundos são mais numerosos que os homens bons. Você vem para a igreja esse mimimi todo. Vou encerrar, de fato. Perdão pelo... Eu me empolgo às vezes. Preguei em Anápolis, aí peguei com o colete do clube. E hoje a gente é o maior motoclube do mundo, né?
Mais de 15 mil membros. E para a diretoria do clube é uma honra, tipo, caramba, o clube está em todo lugar, tem médico, tem padre, tem muçulmano, tem ateu, tem macumbeiro, tem até pastor, velho, o pastor mandando louco no púlpito com o nosso brasão, nossas cores, uma honra, sabe? A diretoria, que é em São Paulo, postou o vídeo, culto de homens. Caramba, que honra, velho, um pastor, velho, caveiro, um pastor viking, tava com a barba. Aí foi lá um emocionado do clube me tirar de tempo no comentário. Eu não vejo isso na igreja. Daqui a pouco os caras me ligam. Você viu lá o cara tirando você nos comentários? Vi. Não tinha que estar com colete do clube, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. A diretoria, que era o Instagram do diretor, né? Olha assim, ó, a desonra. O Instagram é do diretor e tem uma hierarquia. Você não pode tirar a hierarquia de tempo. Aí o cara vai lá, desrespeita na página do diretor, desrespeita o pastor, a igreja e na cabeça dos caras, Deus. Só por causa de um quis ser engraçadinho. O diretor tem a junta de disciplina, o cara que é responsável, um diretor de disciplina. Aí ligou pro cara, ó, o que aconteceu? Não, beleza. Quem é o fulano? Beltrano e tal. Manda 20 irmãos na porta dele agora. Aí o cara tá ali, tá no Netflix ou tá dormindo, mas barulhada das Harley chegando, né? Na porta. O cara chegou, tomou um salve, um pau, na porta de casa, entra e pega o colete e volta aqui. Colete, camiseta, moletom, o que tiver do clube, traz pra cá. Entregou. Não, desculpa um cacete, rapaz. Desrespeitando o pastor, meu irmão. Pensando o quê? Aí ligou. Pastor, tá feito, perdão. É isso aí. Aí tá aqui, ó, na minha careca, ó. Essa é a regra maior do clube. Ursinho carinhoso com uma faquinha na mão. Significa regra 3. Respeito gera respeito. Desrespeitou, leva um salve. Me machuca. Porque Jesus não mandou a gente dar salve. Eu não vou mandar 20 caras na porta de um crente para dar um salve. Mas o que machuca? O nosso salve é diferente. É ser santo, é ser sério, é ser amoroso, é ser servo da igreja, é ajudar o pastor local, é fazer a bexiga da obra de Deus, cara. Não é bater em ninguém, não é arrancar o colete de ninguém, é ser um homem. É uma ética morta do clube. Mas os caras fazem isso com paixão, com entrega, com vísceras. E a gente está ofendidinho porque o pastor falou verme na palavra. A gente está ofendidinho porque o pastor tocou em dinheiro. Achei que ia falar só de masculinidade. Como eu vou falar de masculinidade se não falar das tuas idolatrias, das tuas amantes interiores, das tuas prostituições morais? Sendo que o dinheiro, depois de Jesus, é o único Senhor na Bíblia, nem o pecado, nem o diabo foi. Então, Billy Graham disse, me dê o teu talão de cheque, eu vou dizer o que tu ama. Então, me dá o teu extrato, eu digo quem tu ama. Jesus não está no teu extrato. Imprime teu extrato amanhã, vai ver se tem Jesus. Transferi tanto para a obra do Senhor, honrei meu pastor, investi em missões, cuidei do missionário. Não tem Jesus no teu extrato. E tu quer ser um homem diferente, tu quer sair do pornô, tu quer ser um marido melhor. Não vai acontecer se Jesus não é a sua prioridade. Não vai acontecer. Não adianta terapia, não adianta pastor passar a mão na sua cabeça, não adianta constelação familiar, nem adianta o Pablo Marçal, você pagando 20 conto para ele destravar, ele não dá jeito, meu amigo.